Já muita gente me perguntou como é que o meu Notion funciona, como é que eu me inspirei, onde é que eu aprendi, eu tirei o template de algum lado, fui eu que construí, portanto, este vídeo serve para te explicar cada centímetro do meu Notion, como é que eu penso para o montar da forma que vocês veem, como é que é o processo por trás e vamos dividir este vídeo em 3 partes. Primeiro, fundamentos e bases do Notion, okay, que são importantes para nós entendermos. Em segundo, como é que eu organizo e penso a parte visual, porque o Notion muito facilmente fica confuso. Muito facilmente fica uma grande confusão lá no meio, bases de dados e vistas, e fica bem estranho. Então, se nós conseguimos simplificar e tornar visual para nós, melhor. Então, é isso. Agora, atenção. Isto é visual para mim. Isto é o que funciona para mim, não quer dizer que vai funcionar para ti, ou para qualquer cliente teu, ou amigo, etc. Funciona para mim e é por isto que eu o uso. Agora, para ti pode ser de outra forma e pode funcionar melhor de outra maneira. O importante aqui é conseguires arranjar um visual para ti e eu vou-te dar algumas dicas também do que eu faço. E por último, vamos aqui um bocadinho de truques e dicas que podemos usar. Entretanto, ignorem isto. Ontem, cortar uma cebola, lasquei o dedo. E depois estas coisas faz isto. Estes. Não? Não? Não, não faz. Portanto, sem mais demoras, vamos entrar aqui dentro do Notion. O que vocês estão a ver é isto. E, entretanto, eu ainda não coloquei, mas vou colocar agora time tracking para o meu criar vídeo do YouTube. E aqui estamos nós dentro do Notion. Aqui dentro, malta, o que nós temos, para mim, isto é tão base como é a minha central, o meu headquarters. Porque aqui eu consigo aceder a qualquer área do meu negócio que seja importante. Consigo aceder aos meus projetos internos, aos meus projetos de clientes, consigo ver tudo num só sítio. E isto para mim é o mais importante, ok? É conseguir aceder ao que eu tenho para fazer. Porque o Notion serve para mim é para gerir o meu tempo, tornar-me mais eficiente e principalmente conseguir ter tudo num só sítio. Como vocês veem, tenho tanto a minha parte comercial, as minhas operações, as minhas tarefas, a minha parte financeira, marketing, dashboards, de métricas, processos, as pessoas e os OKRs, tudo aqui dentro. Então, está tudo centralizado num só sítio para eu não ter que andar a mexer de um lado para o outro para ferramentas. E honestamente, para equipas até 10 pessoas, o Notion vai funcionar na boa. Eu já usei só eu, já usei eu e 3 pessoas, já usei eu e 6 pessoas e ele funciona. Funciona perfeitamente, não cracha, não tem nenhum problema desses. Portanto, ele vai funcionar nesse longo prazo. E há aqui algumas coisas importantes que nós temos que saber antes. Portanto, antes de mais, eu vou até abrir aqui uma nova janela. Portanto, vamos abrir, pode ser uma página em branco, que é uma página vazia. Ok? E aqui vamos a princípios do Notion. Ok? Isto é o mais importante. Depois posso partilhar esta página até convosco. Princípios do Notion. Primeiro, o Notion funciona sempre, funciona por bases de dados, ok? Por BD. Isto funciona sempre por bases de dados. Se nós vamos usar outra coisa sem ser base de dados, não vai ficar bom, ok? Não vai ser fácil de perceber nem nada. Se vocês virem aqui, isto é uma base de dados, isto é uma base de dados, isto são bases de dados, isto aqui por acaso são só imagens, mas funciona tudo a base de dados. Mesmo dentro de cada um, é base de dados. Base de dados, base de dados, base de dados, é tudo bases de dados, ok? Portanto, isto é muito importante. O Notion funciona com bases de dados. Usar vistas sem ser BD é um tiro no pé. Okay? Literalmente é um tiro no pé porque não vai funcionar, não vamos conseguir fazer isto como nós queremos. Portanto, primeiro, funciona sempre por base de dados e é isso que nós temos que fazer. Depois, nós conseguimos personalizar cada base de dados da forma que nós quisermos. Por exemplo, se eu adicionar aqui uma base de dados, e vocês para adicionarem, podem só colocar a barra do lado para a direita, que é que está por cima do set. Aqui escrevem base de dados ou database, dependendo de como vocês estão, e metem base de dados inline ou página inteira. A única diferença é uma inline vai-me aparecer assim e uma base de dados página inteira vai-me aparecer a uma página. Okay? Depois fica ali. Vamos trabalhar com uma inline por agora. Dentro desta base de dados, vocês dão-lhe o nome que quiser, vamos dizer aqui teste. E dentro dela vocês podem pôr 1500 propriedades. Okay? Textos, números, seleções, status, etc, etc. Relações, fórmulas, roll-ups, botões, IDs automáticos, tudo e mais um par de bolas. Até podem adicionar campos diretos para Drive. Por exemplo, eu posso adicionar aqui um campo direto para o meu Google Drive e o que vai acontecer, ele vai me pedir para conectar-me ao meu Google e há de abrir o meu Notion para eu me conectar ao meu Google e eu fico com uma ligação direta ao meu Google Drive. Eu normalmente não uso muito isto,
Mas pode ser interessante até mesmo para Figmas e tudo mais. Pode ser bastante interessante porque pode ser muito útil para vocês. Portanto, eu aqui agora podia selecionar um arquivo. Vou dizer que tenho aqui proposta. Deve ter alguma coisa. Tenho que selecionar uma conta primeiro. Ok. É isso mesmo. Pronto. E agora aqui eu posso selecionar, por exemplo, vamos dizer que eu quero, sei lá, isto. Ok? E seleciono este ficheiro. E ele fica aqui. E eu facilmente consigo agora aceder a ele. Ok? Portanto, isto é praticidade, é facilitismos. Dentro destas ferramentas todas, destas opções todas que nós temos, aqui eu me foco principalmente é fórmulas, relações e rollups, que é nada mais, nada menos do que relações entre bases de dados, ou seja, eu posso relacionar a minha base de dados de, vamos dizer aqui, a minha teste 1 com o teste 2, a minha teste com o teste 2, e aqui eu vou adicionar uma relação, e o que isto vai fazer é, vai-me adicionar uma ligação entre estas duas bases de dados, um canal. Neste momento é um canal apenas da de cima para a de baixo. No entanto, eu posso adicionar um canal bidirecional. E neste caso, eu crio uma propriedade aqui e crio outra aqui. O que é que isto quer dizer? Se eu seleciono, vamos dizer aqui, adiciono uma página, vou-lhe dar o nome de Diogo. Se eu aqui seleciono a página Diogo, ok, aí, vamos ver se, ok. Aqui seleciono a nova página, ele não estava atualizado. Mas pronto, se eu aqui seleciono nova página, que é esta, vou dizer teste página, ele fica também ali. E automaticamente vão-se atualizando, porque elas estão linkadas uma à outra. Agora vamos dizer que eu, no teste 2, queria ver qual era o documento que está ali. Então eu vou adicionar um rollup. Um rollup é basicamente ir ver, dentro desta propriedade, uma propriedade dali. Ou seja, vamos supor que este teste é um saco. E dentro desse saco eu tenho vários itens. Eu com o rollup consigo ir procurar dentro do saco o item que eu quero. Tão simples como isso. Então eu venho aqui, seleciono a propriedade que eu quero e depois digo que quero ver o Google Drive arquivo. E depois quero que ele me mostre o original. Ou seja, ele vai mostrar o original aqui. Eu posso clicar e vou parar ao mesmo sítio. Ou eu podia lhe dizer que não, eu não quero ver o original, eu quero sim que tu me contes quantos é que estão lá. Neste momento tem um. Okay? Tem um valor aqui, ou seja, dentro do teste. Agora, se eu adicionar outra página e adicionar o Diogo, ele já me vai aumentar 2. Porquê? Porque isto já tem 2 itens. Isto serve para um montão de coisas, ok? A vossa criatividade é que chega lá. E depois dou-vos aqui alguns exemplos. Mas tem uma forma de nós fazermos. Agora, como é óbvio, nós temos de trabalhar com bases de dados, porque senão não vai funcionar. Outro campo aqui, já a entrar para o segundo tópico, que é a parte visual, que é como é que nós criamos, por exemplo, isto. Okay? Isto é o que distingue um Notion assim de uma coisa completamente desorganizada. E é com bases de dados. Vamos dizer que eu tinha aqui uma base de dados e neste caso eu gosto de usar logo um estilo de vista de base de dados que é galeria. Okay? Porque em base de dados nós podemos dividir isto em várias vistas. Se vocês virem aqui de lado, layout, nós temos estas 9 vistas. As que eu mais uso, tabela, quadro, lista, galeria. O resto, pouco ou nada, quer dizer, uso muitos gráficos, mas estamos a falar para aceder a dados e não só ver os dados. E o que nós queremos aqui é uma vista de galeria, que é aquilo que nós temos ali. Agora, esta vista de galeria, ela pode mostrar algumas coisas. Nós podemos selecionar aqui em layout e vir até aqui abaixo, visualização do cartão, e selecionar se nós queremos que ele mostre nada, se nós queremos que ele mostre capa, neste caso não tem capa, ou se queremos que ele mostre o conteúdo da página. E o que é que acontece? O conteúdo da página é isto que está para aqui. Eu seleciono e ele mostra-me ali. Pouco ou nada eu uso isto. Se formos com a capa, adicionamos aquela capa, e se eu vier ao layout, colocar a capa, tem isto. Como eu, a parte das vezes, não quero capa nas imagens, o que é que eu faço? Adiciono uma propriedade de arquivos e mídia, e dou-lhe o nome que eu quiser. Seleciono um arquivo qualquer, e neste caso vou selecionar, por exemplo, pode ser aqui isto. Ele guarda. Depois de guardar, o que eu faço aqui é volto, e se virem, vamos ter uma nova opção. Arquivos e mídia. E eu seleciono, e ele vai-me colocar o arquivo aqui. Eu depois posso ajustar, dizer que quero que o arquivo esteja ajustado, ou posso simplesmente aumentar o tamanho do cartão para grande. Posso pôr isto aqui como compacto. Vocês não viram o cartão aumentar porque a página está em largura pequena, mas se eu aumentar, aqui já vão conseguir ver diferenças. Portanto, médio, pequeno,
ou grande. E aqui ajustar a imagem ou não. Ficamos com uma vista. Depois, para tirar o nome daqui, se colocar o nome na imagem, é simplesmente vir em visibilidade de propriedade, desativar o nome e está feito. Quando vocês clicam, estão dentro de uma página. Página é essa que vocês podem escolher como é que querem que abra. Se querem que abra em modo centralizado, que é como estava a abrir no meio. Se querem que abra vista lateral. Ou se querem que abra em full page. E aqui, vimos então aqui e selecionamos full page. E quando acontece isto parece uma página nova. Que é exatamente isso que vocês veem aqui. Eu entro em, vamos dizer, marketing. Eu entro dentro de uma página nova. Que por acaso tem outra base de dados neste formato. E se eu entrar dentro de redes sociais, eu vou entrar noutra página, que tem assim, tem várias bases de dados lá dentro. E isto funciona assim. Pensem nisto naquelas matrioscas, nas bonecas russas. Vai uma dentro da outra. E é isto com que faz com que consigamos encapsular as vistas aqui dentro. Depois, é importante adicionar navegação para facilitar. Como vocês veem, eu tenho o marketing, mas se eu quiser voltar atrás, clico no HQ e volto atrás. No dashboard, clico aqui e volto atrás. Mesma coisa. É tudo assim. Tudo organizado por navegação. Como é que nós queremos esta navegação? Ora bem, de forma simples, nós aqui temos a página Princípios do Notion e sempre que eu entro dentro de uma destas, eu quero que aqui, eu gosto de sempre de colocar na página, haja um botão para voltar para trás. Então vamos pôr slash, botão, e aqui vamos lhe dar um nome de voltar, por exemplo. Damos uma seta. E a ação que nós queremos é abrir página. Selecionamos a página que queremos. Neste caso, queremos a página anterior. Okay? E a página anterior não é teste. Isto é a base de dados. Mas sim princípios do Notion. Então, eu vou procurar aqui princípios do Notion. E depois digo que quero abrir isto em modo página inteira. Concluído. E tenho um botão de voltar atrás. Quando eu clico, volto para os meus princípios do Notion. E tenho uma navegação criada de forma simples. Depois, para organizar isto aqui, podemos ir a personalizar layout e organizamos as coisas. Eu, como não gosto de ver nada destas coisas dentro das páginas onde tenho navegação, arrasto-os para ali. Mas podia simplesmente deixar uma delas à amostra. Vamos dizer que eu quero deixar os testes à amostra. Então deixo o layout. E o layout está. E no layout ele fica aqui. Depois, não gosto de ter discussões na página. Portanto, desativo isto. Desativo os ícones de propriedade e meto isto no mínimo. Mantenho a minha largura no máximo. E depois guardo a página. Não guardei a página, clico. Cliquei aqui. Ok. There we go. Tenho aqui uma página mais organizada. Com o meu botão de voltar para trás. Para poder aceder. E isto é como nós fazemos a navegação e a parte visual. Depois, como organizamos assim? Usamos colunas. Por exemplo, eu agora se quisesse usar aqui, vamos dizer, 2 colunas. Ia colocar aqui, selecionava 2 colunas. Queria esta minha base de dados nestas colunas. E queria esta base de dados nestas colunas. E agora, alguns aqui no meio, eu tenho uma régua para movimentar de um lado para o outro, para mexer. E já tenho isto mais organizado. Depois avançaríamos. Vamos dizer que queremos criar, vamos dizer, uma coluna dentro de uma coluna. Okay? Portanto, eu agora aqui abaixo queria outra coluna. Então, ia aqui e dizia 2 colunas. Ou melhor, vamos dizer 3 colunas. Porquê? Porque eu quero fazer isto que temos aqui, que são 3 colunas. E agora aqui selecionava imagens, porque aquilo funciona à base de imagens. Estes são imagens, não são isto, porque estão aí para links externos. Podia pôr para links internos também, mas não quero. Mas está-me a mandar para links externos. Ou seja, manda-me para o meu Miro. Eu clico aqui e ele vai-me abrir o Miro. Porque o Miro é uma plataforma que eu uso bastante. Da mesma forma que, se eu clicasse aqui, ia para o meu Wise. Daqui, ia para o meu Drive. Porque são coisas que eu uso bastante. Então, estão de fácil acesso para mim, basicamente. Então, se eu quiser criar aquilo, o que eu faria era aqui. Estou em 3 colunas, mas as 3 colunas, se repararem, tem uma aqui, outra aqui e outra aqui, estão fora daquilo. Eu não quero isso. Eu quero a coluna exatamente abaixo disto, então vou ter que vir ao mais. Ele clica lá em baixo, eu escrevo 3, ou melhor, colunas. Às vezes não dá, o que nós temos de fazer é dar um espaço, já lá estás, e aqui escreves sim 3 colunas. E aqui estou cá dentro. E agora sim, posso. Deixa-me lá ver. Não, fiz pup. Eliminei uma das colunas. Então, vamos de novo. Mais, espaço. E agora aqui 3 colunas. E agora sim, slash outra vez, imagem. E deixo uma ali. Venho aqui, imagem. E deixo outra aqui. E venho aqui,
imagem. E deixo outra aqui. Elimino este espacinho. Só para ter espaço. E agora é adicionar imagens. Agora venho aqui, adicionava esta, por exemplo. Vou pôr outra vez esta, que para não estarem a ver a minha fronha. E esta. E tenho 3 imagens aqui em baixo, que eu posso as ajustar como eu quiser. Não vou deixar todas iguais. Mas se eu quiser que isto vá para um link qualquer, a única coisa que tenho que vir aqui é mais opções, adicionar link à mesma, e vamos dizer que eu quero que isto me abra... pode ser o meu site. Ok? E sempre que eu clicar aqui, ele vai-me abrir o meu website. Ok? De forma simples, direto, sem grandes rodeios, abre-me. Se eu quiser depois que isto esteja... Ou seja, esta página vou só usar como navegação. Eu não vou editar nada. Uma coisa que nós podemos fazer é isto. Bloquear a página e a maior parte das coisas vão sair. Portanto, eu já não tenho quase hovers nenhuns, tenho só estes. Não tenho muitos dos botõezinhos de adicionar à amostra. Isto faz com que a navegação se torne mais simples. Por exemplo, eu aqui não uso e tenho estes botões todos nova página porque eu tenho que editar estes botões. A partir do momento em que eu bloquear a minha página, ele não me permite clicar nos botões mais. Mas também já não tenho os outros botões, claro, mas não consigo navegar. E isso para mim é um problema. Então, eu deixo aqui como página desbloqueada. Pois, temos aqui estas bases de dados, depois é organizarmos da forma que nós quisermos. Isto são os princípios de como é que o Notion funciona e um bocadinho também sobre a parte visual de como é que vocês o organizam. Agora vamos aqui a um bocadinho de coisas mais avançadas. Okay? Nomeadamente, vamos falar sobre como é que vocês organizam as coisas cá dentro. É importante vocês repararem isto. É tudo base de dados, mas eu não tenho as bases de dados originais aqui. Isto são vistas para a base de dados. Se eu aqui meter mostrar títulos, isto é uma vista para os meus projetos internos. Não é a minha base de dados. Porquê? Porque eu tenho tudo organizado dentro de uma página aqui. Vocês não a veem, porque eu filtrei para não a vermos. Está aqui. Não tem o nome database, mas se eu eliminar isto, olhem aqui as nossas bases de dados. Estão aqui. Eu acedo a elas. Eu tenho todas as minhas bases de dados aqui, numa só página. E isto é o que eu vos recomendo fazer. Organizem tudo num só sítio, para ter lá tudo. Isto é o meu back-end desorganizado. Eu aqui venho e tenho 1500 coisas, não tenho navegação, não tenho nada disso. Tenho 1500 coisas aqui. Um montão de bases de dados, um montão de coisas. Mas eu não olho para isto. Eu não venho aqui. Eu não venho aqui, eu não trabalho aqui dentro. Eu trabalho sim fora daqui. Ok? Isto é a minha desorganização para garantir a minha organização aqui. Então, tudo o que eu tenho que fazer é garantir que tenho... Só base. É garantir que tenho uma página e depois faço vistas dessa mesma página. E depois fica tudo aqui organizado. E para ser mais fácil. Agora vamos aqui a uma coisa que muitos de vocês me perguntam, que é este time tracking. Vocês veem aqui. Percentagens, time tracking, ongoing, etc. Isto tudo funciona com automações dentro do Notion e fora do Notion. Tenho muitas coisas no N8N que me suportam automações aqui dentro. Mas vamos entrar aqui, por exemplo, dentro do operacional. Tenho as minhas várias tarefas a fazer. E depois tenho aqui os meus por fazer, os meus do mês, da semana, do dia. Eu hoje ainda não pus as minhas tarefas, estou só focado nestas. Depois de terminar estas, vou às próximas. E fica tudo aqui. Como é que isto está organizado na realidade? Eu tenho aqui um total de tempo, que é uma fórmula que me calcula em horas e minutos mediante este tempo daqui, o total em minutos. Okay? Porque este total em minutos vem daqui. Lá está. Isto é um roll-up. Se vocês virem, roll-up das tarefas e vai-me ver as propriedades de minuto e vai-me somar a quantidade. Ou seja, isto tudo é um registro de tempo que eu tenho. Portanto, eu se abrir aqui a minha base de dados de registro de tempo, para vocês verem. Isto é a minha base de dados de registro de tempo. Projetos internos, tarefas internas, tarefas projetos e projetos. E eu tenho data de início, data de fim, os minutos que foi desde a data de início à data de fim e depois uma conta para o número de horas. Depois se é cliente ou se é interno. E tem esta base de dados. E é através desta base de dados que ele faz a conta para lá. Porquê? Se repararem, cada entrada está linkada a uma tarefa. A uma tarefa. Então, com isto, neste caso, a um projeto e a uma tarefa. Com isto, eu consigo fazer um roll-up destas tarefas todas que estão aqui feitas. Ok? Linkar estas tarefas a um registro de tempo e deste registro de tempo eu consigo ver o total de minutos que lá está, daquela
coluna. Ou seja, ele está-me a somar estes minutos dos que estão ligados a esta tarefa, a este projeto. E mete-me tudo aqui e depois registra ali. A percentagem de feita, da mesma forma, vem também das minhas tarefas, mas basicamente é uma fórmula que está aqui mediante o ongoing ou not going e depois mediante as percentagens de feitas ou não feitas também destas tarefas aqui. E é o que me faz. Ou seja, isto vai bater no máximo nos 95%, sempre está nos 95%. Eu tenho uma automação no N8N que vem aqui e me limpa isto e coloca como done. Por exemplo, se vocês virem, vamos aqui ao HQ, aqui dentro temos várias a 95. Isto hoje, ao final do dia, vem aqui e vai-me marcar isto como feitas. Okay? Porque não tenho nada a fazer nelas neste momento, está tudo tratado. Depois, quando voltar a ter, volto a pôr e aí uso o meu Notion AI para me fazer. Mas pronto, é assim que funciona. Agora, como é que funciona o time tracking? O time tracking funciona dentro de cada tarefa. Eu abrir esta tarefa, vocês vão reparar que eu tenho aqui uma coisa. Time tracking. E depois tem semana, datas, este botãozinho aqui e o está feito ou não está. Que é basicamente uma vista disto. Eu aqui tenho o meu botão time tracking, que eu cliquei, vocês viram-me a clicar, e o tempo está a contar. Ora bem, quando eu terminar este vídeo, a única coisa que eu vou fazer, quando eu terminar o processo todo, eu venho aqui e marco como feito. E o que ele vai fazer é, vai-me marcar a hora de fim versus a data de início. Se nós abrimos aqui, a data de início está aqui de lado. Nós começámos o vídeo às 9h35, vamos em 20 minutos. Quando eu marcar a data de fim, ele vai-me marcar aqui e vai registrar o número de horas. Eu neste momento não vou marcar a data de fim, vou só marcar time tracking outra vez, porque eu posso pausar. Basta-me clicar no time tracking e ele vai marcar ao momento exato. E se eu fizer isto, reparem o que acontece. Este botãozinho sai daqui, que é para eu saber que já terminou, marcou-me a data de fim aqui e agora passado um bocadinho vou ter minutos, 21 minutos, horas total aqui, 21 minutos também do meu registro de tempo que está aqui e depois um registro de tempo em texto ainda para ser fácil. Ou seja, eu fico com um log completo de tudo. Neste momento eu tenho só isto, porque neste momento sou eu aqui a trabalhar, não tenho mais ninguém no Notion, mas no momento em que quiser pôr aqui alguém e saber quantas horas é que cada colaborador está a fazer ao longo da semana, a única coisa que tenho que pôr é um campo de responsável, adicionar e linkar ao registro de tempo e desta forma sei o número de horas que cada colaborador está a trabalhar. Neste momento temos 21 minutos nisto e somam aqui um terço de uma hora, porque é isto que está aqui. Este gráfico é um gráfico do número de horas que eu fui trabalhando ao longo dos dias em cada projeto. Reparem, tenho aqui dias de 7 horas num projeto e X noutras, etc, etc. Isto faz-me o número de horas que eu trabalho em cada um. Depois consigo aceder e ver o que é que eu fiz. Okay, no dia 27, tratei do comercial interno e da estratégia de anúncios. No dia 15, tratei de CRM Notion e destas coisas todas. No dia... Vamos ver o que é que fiz no dia... Sei lá. Dia de ano novo. Tratei disto. Okay? Portanto, eu consigo ver tudo aquilo que eu fiz e depois posso criar um por cada colaborador. E é isto que me permite, então, deixem-me só ativar aqui de novo, ter os vídeos. Porque eu agora ativo e ele volta a contar. Volta ao início, data de início, não tenho data de fim, mas eu já tenho um registro aqui. Então ele fica a contar, a contar, a contar e quando eu voltar a parar, volta a colocar. O que é que isto me permite? Isto está no meu marketing. Eu ao abrir o meu marketing, eu vou ter aqui o tempo total dedicado que eu tenho, que até agora tenho 13 horas e 3 minutos. Tenho aqui todos os registros do que é que eu já fiz. Tudo está aqui. Ou seja, eu vou sempre saber quando é que eu fiz o quê para cada um. Depois basta-me montar apenas gráficos, porque é isso que os gráficos fazem. Permitem-me visualizar de forma simples dados que eu tenho. E um exemplo claro, que é o último que eu vos quero mostrar, é isto. O meu dashboard, que é uma dashboard de métricas, que começou agora a 1 de janeiro, fez reset, ele está a ver isto. Eu vou abrir aqui a fonte. Ele está a ver isto. Como vês, está tudo desorganizado. Tipo, uma pessoa olha para aqui e não consegue perceber. Boi. Mas, através deste dashboard, eu consigo. E tenho visibilidade clara. Número de leads que entraram em cada semana, total de leads, a percentagem qualificada, percentagem de agendamento, total de agendamentos, etc, etc, etc. Eu consigo comparar tudo aqui dentro. Okay? Isto facilita-me a visualização. E é isso que, e terminando aqui, fazendo um wrap-up, é isso que o Notion permite. Permite-me organizar a informação de forma simples e estruturada para que eu consiga facilmente tomar decisões. Ter tudo num só sítio. E não andar aqui a espalhar informação por várias ferramentas. Ou seja, não ter um Sheet, não ter um ClickUp, não ter um Miro para isto,
Google Doc para aquilo. Tenho tudo ali dentro, porque permite-me escrever texto, permite-me fazer bases de dados, permite-me ter gráficos, permite-me fazer relações. E isto permite-me ter muito mais liberdade do que se estivesse a usar várias ferramentas. Então, este é o meu go-to para vocês. E se tu queres ajuda a construir o teu Notion, vê-te livre de mandar mensagem. Tens as minhas redes cá em baixo. Podes sempre clicar numa delas e falar comigo. Eu terei todo o gosto em te ajudar a avaliar como é que podemos montar uma central destas para ti. Já fiz várias destas, já fiz vários sistemas, várias centrais no Notion. Tudo se rege a o quão prioritário é para ti e também que informações é que queres ter lá. Com isto, está o vídeo feito. Espero que tenhas gostado, espero que aproveites e vemos amanhã no próximo vídeo. Adiós.